tudo bem? Este é o episódio de número 294 de O Fichamento. Nesse episódio, vamos conversar sobre o artigo Mapeando a Produção Científica sobre Cultura Pop Japonesa na América Latina, uma revisão integrativa da literatura, de Cristal Urbano, Jussiano Professor e Matheus Nascimento. O estudo busca entender o que tem sido pesquisado academicamente sobre o tema na nossa região. Bom, para a gente começar a desembrulhar essa história, é interessante pensar numa coisa. A cultura pop japonesa é, assim, um fenômeno gigante na América Latina, né? Muita gente cresceu com isso. Com certeza. Mas o que o artigo já aponta de cara é que, apesar de toda essa popularidade, o mundo acadêmico ainda trata o assunto como algo emergente, quase novo. De um jeito bem interessante, num cenário mais global. Eles argumentam que essa expansão da cultura pop japonesa, que ganhou muita força ali nos anos 80, não é só sobre animes e mangás. Tem algo mais por trás. Sim, é parte de um movimento maior que eles chamam de desocidentalização da cultura. Ou seja, a hegemonia cultural que sempre foi dos Estados Unidos, do Reino Unido, começou a ser desafiada de verdade por um polo não ocidental. E como é que isso chega aqui na América Latina de forma tão forte? O artigo faz uma conexão que, quando a gente lê, parece óbvia, mas nem sempre a gente pensa nela. Pois é, e é uma conexão histórica fundamental. A presença forte da cultura pop japonesa aqui está diretamente amarrada à imigração japonesa. Que começou há muito tempo, muito tempo. Final do século XIX. Países como México, Peru, Argentina e, claro, o Brasil foram destinos muito importantes. E o artigo até ressalta um dado que impressiona. O Brasil tem a maior população de origem japonesa fora do Japão. Então isso criou um terreno fértil, digamos. Exato. Um solo cultural muito fértil para que essas coisas fossem bem recebidas. Não surgiu do nada, né? Tinha uma base ali. Certo, então não foi uma coisa que chegou de repente. O artigo sugere que as primeiras sementes foram plantadas assim décadas atrás. Isso, e de forma quase silenciosa no começo. O primeiro contato para muita gente foi pela TV aberta. No Brasil, o artigo cita o anime O Oitavo Homem, que passou na Rede Globo em 1968. 68, nossa, é muito antes do que a maioria de nós imagina. Muito antes. E nos países de língua espanhola, esse movimento começou a aparecer ali nos anos 70. Era um contato inicial, mas que preparou o terreno. E o que veio depois foi o que o estudo chama de boom dos anos 90. E aí, para quem é do Brasil, um nome vem na cabeça na hora. Cavaleiros do Zodíaco. Sem dúvida. A exibição pela Rede Manchete foi um divisor de águas. O sucesso foi tão, mas tão grande, que o mercado todo começou a olhar para o Japão de outro jeito. E o interesse não ficou só na TV. O mercado editorial percebeu que tinha um público enorme e faminto por mais. E aí chegam os mangás com mais força. Exatamente. Editoras na Argentina como a Ivrea, no México a Vide e a Toucan, e no Brasil a Cedibra. Elas começaram a investir pesado na publicação e distribuição dos mangás. O que era um nicho começou a virar um fenômeno. E com essa popularização toda, a figura do fã, o otaku, ganha um rosto, uma comunidade. O artigo fala que nos anos 2000 eles ficaram muito mais visíveis, mas eles eram só consumidores passivos. Não, de jeito nenhum. E aqui a história fica muito legal. O artigo descreve eles como agentes ativos na disseminação dessa cultura. Pensa bem, antes da internet rápida e do streaming, tinha um buraco enorme entre o que saía no Japão e o que chegava aqui oficialmente. E quem preencheu esse buraco? Os próprios fãs. Como? Através de práticas que hoje são quase lendárias. Eles criaram plataformas online, fóruns, e se organizaram para traduzir e legendar os animes, uma prática que ficou conhecida como fansub. E fizeram a mesma coisa com os mangás, digitalizando e traduzindo, os scanlations. Eles construíram as pontes que o mercado não construía? Perfeito. Eles popularizaram obras incríveis para quem não falava japonês. O Brasil, inclusive, é citado como um dos pioneiros na criação de associações para essa comunidade. Então, essa base de fãs, construída de forma quase artesanal, já estava pronta quando a tecnologia deu o próximo passo. Isso. Quando as plataformas de streaming como a Netflix se consolidaram, elas não criaram um público do zero. Elas encontraram uma demanda gigantesca que já existia. Um público educado e apaixonado. E tem dados sobre isso no estudo. Tem, e são bem reveladores.
Em 2020, o catálogo da Netflix Brasil tinha 194 títulos japoneses. E a variedade é o que impressiona. 94 animes, sim, mas também 21 doramas, 61 filmes e até 18 reality shows. O streaming, no fim das contas, atendeu a um público que os próprios fãs ajudaram a construir. Isso nos dá um contexto histórico e cultural muito rico. Mas o foco do artigo é em como a academia está registrando isso tudo. Então, como os pesquisadores fizeram esse mapeamento? Bom, a abordagem deles foi uma revisão sistemática. Eles foram fundo em 4 das maiores bases de dados científicas do mundo, tipo o Scopus e o Web of Science, e procuraram tudo que já tinha sido publicado sobre o tema por pesquisadores da América Latina. A busca inicial foi enorme, voltou com 1.545 resultados. Um número bem expressivo. Sim, mas aqui vem a primeira grande descoberta do estudo. Depois de aplicar filtros bem rigorosos, tirando duplicatas, teses, livros, enfim, trabalhos que não eram artigos científicos focados no tema, o número final foi de apenas 37 artigos. Uau! De mais de 1.500 para 37, isso já diz muita coisa sobre o tamanho real desse campo de pesquisa, né? Diz muito. Confirma aquela ideia do começo de que é um campo ainda emergente. Talvez até um pouco negligenciado se a gente pensar no tamanho do fenômeno. E o que esses 37 artigos mostram? Que retrato eles pintam? Primeiro, uma questão de tempo. A produção científica sobre o tema só começou a engrenar de verdade a partir de 2018. Teve um pico em 2021 e depois, curiosamente, um leve declínio. Interessante. Segundo, o idioma. Quase 68% de tudo que foi publicado está em português. O que nos leva a crer que o Brasil domina. E domina de uma forma, assim, avassaladora. O Brasil é o foco de 73% dos artigos e mais de 81% dos autores são de instituições brasileiras. é um cenário quase que monopolizado. O que por um lado faz sentido por causa da história da imigração e da força da comunidade de fãs aqui. Mas por outro, revela uma coisa preocupante que o artigo aponta. Quase não existe colaboração entre pesquisadores de diferentes países da América Latina. A pesquisa é feita em ilhas. Certo, então a pesquisa é recente, é muito brasileira e é isolada. Mas, e o conteúdo? O que esses artigos estão dizendo? O estudo conseguiu identificar linhas de pensamento? Conseguiu. E essa talvez seja a parte mais fascinante do estudo todo. Eles identificaram que a cultura pop japonesa é analisada na academia a partir de 2 grandes perspectivas, que são quase opostas. 2 visões opostas, como assim? A primeira visão encara a cultura pop como um grande projeto de diplomacia e marketing do Japão. A ideia do soft power. Exatamente. Usar a cultura para projetar uma imagem positiva, moderna e principalmente consumível do país para o resto do mundo. Essa abordagem se liga a uma corrente de pensamento japonesa chamada Nihonjinhon, que é a ideia de uma cultura japonesa única, singular. Nessa visão, o anime e o mangá influenciam moda, turismo, marketing. É a narrativa oficial do Cool Japan, uma visão bem estratégica. Mas você falou que tinha uma perspectiva oposta, que me parece bem mais interessante. Porque essa segunda visão, que também está presente nos artigos, trata a cultura pop japonesa não como propaganda, mas como um espaço para crítica. Um espaço para discutir temas super complexos e sensíveis que muitas vezes vão contra essa imagem polida do Cool Japan. E que tipo de temas seriam esses? São obras que mergulham fundo nas feridas e contradições da sociedade japonesa. Muitas lidam com o Japão do pós-guerra, funcionando como uma forma de protesto ou reflexão sobre o passado imperialista do país. E temas mais atuais? Também. E são temas bem delicados. O índice altíssimo de suicídio, o isolamento social extremo dos jovens, o fenômeno do hikikomori, ou até mesmo o desaparecimento voluntário de pessoas, o johatsu, e questões de identidade de gênero também são exploradas de formas muito profundas. Ou seja, é a cultura pop como um espelho crítico da nação, não só como um cartão postal. Isso cria uma tensão muito interessante. De um lado, o produto de exportação, do outro, a válvula de escape social. E no meio disso tudo está o fã, o otaku. O estudo volta a falar dele. Volta, e de uma maneira central.
O fã não é visto só como objeto de estudo ou consumidor. Ele é posicionado como uma peça-chave, um agente mediador em todo esse processo. É ele quem decodifica, traduz, divulga e, de certa forma, dá um novo significado para essa cultura. E como isso se manifesta na prática? O artigo usa o exemplo do cosplay. Para os pesquisadores, o cosplay é muito mais que um hobby. É descrito como um engajamento sensível. É uma performance pública, um ato de trazer o mundo da ficção para o mundo real. Que promove a cultura. Exatamente. Não só demonstra o carinho pela obra, mas promove ativamente aquela cultura para um público maior. O fã está no centro do ecossistema. Entendi. Então, juntando todas essas peças, qual é a grande conclusão do artigo? Para onde essa pesquisa toda aponta? A conclusão é que, apesar do crescimento recente, a pesquisa sobre cultura pop japonesa na América Latina ainda está engatinhando. Ela é muito focada no Brasil e nos produtos mais óbvios, anime e mangá, deixando outros aspectos de lado. Mas a parte mais instigante da conclusão é uma hipótese que eles levantam sobre aquele leve declínio nas publicações depois de 2021. E qual seria essa hipótese? O interesse acadêmico está diminuindo? A sugestão não é bem uma diminuição, mas sim um possível deslocamento de interesse. Os autores levantam a possibilidade de que o foco dos pesquisadores pode estar migrando do Japão para a Coreia do Sul. Ah, por causa do K-pop e dos K-dramas. Exato. O K-pop e os doramas coreanos tiveram uma explosão de visibilidade midiática e acadêmica nos últimos anos. É uma hipótese forte. A academia, assim como o público, talvez esteja só seguindo a nova onda. Essa possibilidade de uma troca de guarda no interesse acadêmico nos deixa com uma reflexão final bem poderosa, não é mesmo? Como um projeto de imagem nacional e, por outro, como um espaço para discutir questões sociais internas, o que essa possível transição de foco pode nos dizer? O que ela revela sobre as narrativas que o Japão e a Coreia do Sul estão exportando hoje? E talvez o mais importante, o que ela diz sobre o tipo de história que nós, no resto do mundo, estamos mais interessados em consumir agora? Uma excelente questão para a gente refletir. Essa conversa mostrou que existe muito mais acontecendo por baixo da superfície desse fenômeno. E se você gostou de nosso papo, compartilhe nosso podcast com seus amigos, porque é tempo para o entendimento. Até a próxima!